Me permitam fazer uma pergunta simples, basiquinha. Como é fazer uma nova consulta nas aplicações que você desenvolve? Tem uma dorzinha no peito? Ou não? Tá de boa? Tá tranquilo? Né? Bom, independente de como tiver a situação para a criação das suas consultas, vem comigo. Bora falar um pouquinho sobre isso aí. Olá, eu sou Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agile. Desenvolver aplicações multimodelo pode ser bem complicado, mas se a gente olhar direitinho para o nosso ambiente, a gente vai acabar percebendo que elas já estão ali. Muitas das aplicações que a gente já desenvolve, elas já foram desenvolvidas, mas a gente não sabe, ou a gente não foi envolvido diretamente nessa parte da aplicação. Por que isso acontece? Né? Como assim eu não fui envolvido numa aplicação que eu estou desenvolvendo, né? Pô, Adriano, me explica isso aí direito. Então, acontece que as empresas organizam os times de diversas formas. Né? Empresas que demandam mais trabalho analítico normalmente têm times de inteligência de negócio, tem time de construção de relatórios, tem times de desenvolvimento, às vezes tem vários times, às vezes a empresa usa fortemente arquiteturas baseadas em serviços, então esses serviços são distribuídos, então são vários cenários. E de acordo com essas organizações, os dados podem ficar mais perto ou mais distantes dos times de desenvolvimento, e com isso a lógica, ou seja, o tratamento para o armazenamento e o tratamento para apresentação, às vezes não são feitos da forma mais natural possível, porque justamente os times estão muito separados. Né? Um time de analytics está fazendo um tratamento pesado para conseguir apresentar os dados, né? E ao mesmo tempo o time de desenvolvimento às vezes tem que mostrar tabelas simples, totalizadores simples e faz consultas extremamente complexas, eventualmente até comprometendo a base de dados. Então eu queria só te perguntar se porventura você não está caindo em um desses três cenários ou dessas três possibilidades. Alguém do seu time, né, ou outro time está criando rotinas de transformação e processamento dos dados da aplicação que você está desenvolvendo. Estão sendo criadas queries aí na aplicação, ou seja, os desenvolvedores criam as queries, mas olha, é, é complicado, você envolve um monte de entidades, você usa subquery, enfim, essas pesquisas são realmente trabalhosas. Se você fica, sei lá, 3 dias para desenvolver, você tem que analisar a base para ver como você vai extrair os dados daquela pesquisa. Ou então no terceiro cenário, você está replicando os servidores para conseguir responder às pesquisas sem impactar no processamento ou no uso natural da aplicação, ou seja, na entrada de dados. Faz sentido para você isso aí? Então tá. Vamos lá que para tudo nessa vida tem solução. Né? Mas primeiro eu gostaria de pedir, né, aquela inscrição. Se está curtindo, se inscreve no canal, curte, comenta por favor. Mande as perguntas, as dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em responder para você isso aí. Né? Isso vai ajudar o canal a melhorar a relevância, vai me incentivar e nos incentivar a produzir cada vez mais conteúdo para vocês, com mais relevância, com mais qualidade, de maneira a ajudar vocês a resolver exatamente esse tipo de problema que eu estou trazendo hoje aqui e que eu tenho certeza que no seu dia a dia ele
te consome, ele consome algumas horas aí, eventualmente até semanas, dependendo da complexidade do relatório que você tem que apresentar ou da pesquisa que você tem que entregar. Beleza? Então tá. Voltando ao nosso questionamento, né? Ao que eu deixei aí para vocês. Então tá. São duas as respostas aí que podem, inclusive uma eu já adiantei, né? Que podem estar causando aqueles 3 problemas lá. Bom, primeiro, claro que a culpa será sua. Você desenvolveu a aplicação. Talvez essa aplicação ela tenha evoluído a partir de um CRUD, ela tenha serviços e as regras estão horizontalmente espalhadas pela aplicação, ou seja, os seus serviços interagem com tabelas, com entidades do banco ou mapeamento para essas entidades. Ou seja, você tem um domínio pobre. E num domínio pobre, os dados sofrem para ser apresentados por causa do impedance mismatch, ou seja, a diferença entre o que é necessário para se armazenar, a forma com que esses dados são armazenados e a forma que o negócio precisa apresentar isso na interface. Isso é um problema comum. Mas, claro que você não vai ser o único culpado. A empresa também pode ser a responsável por isso. Primeiro, por ter dividido as equipes, time de desenvolvimento, criando time de inteligência de negócio, criando times de ciência de dados e, eventualmente, colocando o cientista de dados para fazer transformação e limpeza de dados, tendo que vir conversar com o desenvolvedor, tendo que conversar com o analista de negócio para saber o que determinada informação representa. Ou às vezes pedindo modificações na aplicação porque alguma informação, né, foi incluída sem o devido critério, sem a devida semântica, como por exemplo os famosos campos opcionais ou campos outros. Né? E esses campos matam os nossos relatórios. Um campo outros ele pode gerar um valor, por exemplo, num processo de transformação padrão para alimentar dimensões de uma base de DW. Um campo opcional ele pode ele ter um valor nulo, ele pode ter um valor padrão que a gente define, por exemplo, um branco, ou ele pode ter uma marca, né? Ou seja, ele precisa de um tratamento especial, porque na verdade não se sabe se o usuário não preencheu, né, ou se ele foi preenchido daquele jeito. Então, ou seja, é uma situação bem complicada. E nessa separação de times, esse ruído aumenta bastante. Mesmo você até pode ter squads lá maravilhosos, squads de design, de análise de dados, desenvolvimento, focado em produto, não importa. O seu problema está na essência, está na base. Os times precisam se comunicar e colaborar, ou seja, eles se comprometerem na solução como um todo, mesmo que cada um esteja trabalhando numa parte. Dessa maneira, o cientista de dados vai fazer o que ele sabe, ele vai enriquecer dados, ele vai propor insights. Né? Você até pode ter analistas de DW que vão produzir cruzamento entre dimensões, vão criar tabelas fato com granularidade diferente, mas a preparação desses dados já será feita pelo time de desenvolvimento. Mas não é porque o time de desenvolvimento vai receber atividades de transformação de dados, não. Os dados da sua aplicação, o estado da sua aplicação, ele já será salvo de forma consistente e preparada para ser apresentados, porque toda aplicação precisa apresentar dados. Não faz sentido você entrar, armazenar uma tonelada de informação e depois ninguém vai ver. E a gente precisa conseguir prover agilidade
nessa apresentação de dados. E aí, como é que a gente pode prover agilidade? Então, vamos aqui. O diagrama que eu já usei em vídeos anteriores, mas ele é bem interessante. Então, vamos aqui. A gente tem a aplicação, a entrada de dados, e a gente tem a visualização da aplicação. Ok? O primeiro passo, mesmo que seja um legado, seja uma aplicação complexa, antiga, é interessante que você considere criar uma base para as suas queries. Não precisa, eventualmente não precisa ser uma base nova, pode ser até uma tabela nova na mesma base. Mas separe os modelos. Né? Trabalhar com aplicação dimensional pode não ser tão difícil quanto você imagina, principalmente considerando que você já usa, mesmo sem saber. Lembre-se, toda aplicação que cruza o relatório, que produz um relatório que cruza dimensões diferentes. O que são dimensões? Por exemplo, mostrar um produto, a quantidade, a data, mostrar um produto por período que ele foi comprado, por exemplo, clientes que compraram, organizar por faixa de preço, organizar por filial, coisas do tipo assim, quando você cruza informações que vêm de entidades diferentes, ou de agregações diferentes, falando em DDD, que por sinal a gente tem vários vídeos aí de DDD que podem te ajudar a resolver um dos problemas que porventura estão impactando aí no seu desenvolvimento das queries, beleza? Então tá, voltando aqui para o nosso gráfico. Tá, Adriano, mas e aí, como é que a gente vai separar esse modelo? A minha aplicação é complexa e mexer nas regras de negócio não vai dar certo. Bom, existem diversas possibilidades aí. Aqui nesse barramento, ele pode ser um servidor de fila, pode ser um Kafka da vida, pode ser um Kafka Connector, pode ser um simples implementação do padrão Mediator, por exemplo. Né? Em .NET tem o Fluent Mediator, tem o Mediator, né, propriamente dito. Então, assim, você simplesmente, no momento de inserir os seus dados, você insere o estado, né, salva os seus dados na base principal e já salva esses dados ou posta para eles serem salvos numa outra tabela. Essa outra tabela já pode ser antes dos dados serem salvos nessa tabela, ele já pode passar por uma pequena retransformação para fazer o quê? Transformar aquela entidade que está sendo salva numa tabela mais simples, que você possa filtrar os campos sem necessitar de tantos relacionamentos. Ou seja, isso é uma mudança simples. Mudar queries é mais simples do que mudar regra de negócio. Ou seja, você mexer nas regras que estão aqui, que estão, digamos, controlando a consistência, é muito mais difícil. Agora, mexer na leitura, tanto que quando as aplicações precisam escalar, a primeira coisa que brota eu preciso de uma instância de Redis, eu preciso de um MongoDB. Ou seja, eu preciso replicar a minha base principal para eu poder fazer consulta e ela ao mesmo tempo ser sincronizada. Esse barramento ele pode ser sincronizado pelo próprio banco. Se você usa Storage Procedure ainda, não tem problema. Você pode usar procedures para sincronizar, você pode usar jobs para sincronizar as tabelas, enfim. Tem várias maneiras aí. Eu não vou discutir se são boas ou ruins, são modernas, são radicais, não. Mas é uma coisa simples. Comece separando as suas consultas. E isso já vai te abrir a possibilidade. Ah, ok, separei as consultas. E agora? E agora você já vai ter começado o seu caminho rumo à libertação das bases relacionais ou da aplicação
de modelo único de dados. Porque quando você consegue começar a alimentar uma tabela para ser usada em consultas, você pode começar a explorar tecnologias especializadas em leitura de dados. E aí, a partir do momento que você consegue explorar esse tipo de tecnologia, você dá vida nova para a sua aplicação. Porque você não precisa alimentar apenas as consultas, você pode alimentar gatilhos. Por exemplo, você pode ter rotinas que estão esperando dados com determinados comportamentos e ao invés de salvar na base, ele vai gerar um e-mail, ele vai gerar um evento, um SMS e por aí vai. E aí começa a nascer, né, a sua primeira aplicação de streaming. Você começa a preparar o caminho para posteriormente você poder evoluir para um evento e mexer lá no estado, né? Você usar um CDC lá extraindo as mudanças do banco e propagando essas mudanças de forma consistente para outras bases. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. E antes de terminar aqui, eu queria pedir, se inscrevam no Telegram. Estou postando áudios, links, pequenos artigos, com recomendações, com dicas, com coisas que eu estou estudando, com coisas que eu estou olhando. Inclusive, agora nesse momento, eu tenho mexido bastante com Kafka. Vou começar a publicar algumas coisas, inclusive o suporte a ele no The Flow. Né? Deem uma olhada. Antes, aliás, uma outra coisinha que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Só para facilitar a visualização disso que eu falei, deixa eu voltar aqui. Aqui. Essa foi uma aplicação que eu e o Douglas desenvolvemos, exemplificando uma série de coisas. Aqui tem muita coisa legal aqui, né? Assim como tem problemas também que nós não ficamos, não fugimos de problemas. Sempre que a gente tem prazo, a gente tem uma solução que caiba naquele prazo, usando o maior número de práticas relevantes para aquele problema dentro do tempo que a gente tem. A aplicação não entregue é um problema maior do que um débito técnico. Né? Então tá. Aqui eu uso um mesmo banco, uma mesma base. Estão modeladas as entidades de estado da aplicação e as projeções. Então aqui as consultas ficam muito simples. Então o repositório aqui, ó, muito simples de se fazer as consultas. Né? E, inclusive, você pode estender e tal, e criar novas projeções. Então, deem uma olhada, eu vou colocar esse link na descrição para que vocês possam olhar e avaliar, comentar, inclusive, se quiser submeter um pull request lá também pode. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês aí. E eu espero que o vídeo tenha esclarecido ou tenha aberto o horizonte aí em termos de possibilidades para otimizar as pesquisas de vocês. Não precisa, pura e simplesmente, espalhar caches que você vai precisar sincronizar, né, pela rede, enfim. Faça isso da forma certa. Beleza? Então tá, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.